vídeo, aí vocês, os últimos 30 segundos, vocês desconsideram, tá? Eu vou recomeçar aqui do ponto onde parou, que tocou o interfone aqui. A verdade é que Jesus nos comissionou para exterminar os enganadores e demonstrar o poder superior do reino de Deus. Os cristãos foram comissionados para serem os glóbulos brancos do mundo. Fomos ungidos, equipados e posicionados para destruir as obras do diabo e levar a bondade autêntica de Deus por onde quer que andemos. Se abandonarmos a inteligência espiritual, os faraós deste mundo ficarão livres com seus estratagemas malignos e as nações serão discipuladas pelo ladrão. Raro não quer dizer antibíblico. Para a consternação de alguns teólogos modernos, a Bíblia está cheia de atos do Espírito Santo que podem parecer estranhos, próprios da nova era ou até oriundos de seitas. Um desses casos são os êxtases. Os únicos mencionados na Bíblia são os do Espírito Santo. Pedro caiu em êxtase em Atos 10:10 e foi direcionado a levar as boas novas aos gentios. O apóstolo Paulo caiu em êxtase em Atos 22:17. Ele foi dito para sair de Jerusalém para fugir do mal. Não há menção a êxtases demoníacos em toda a Bíblia, embora com certeza eles existam. Mas alguns cristãos do século XXI estão convencidos de que essas experiências são sempre demoníacas. Leiam as suas Bíblias. É preciso esclarecer que não estou defendendo que as pessoas devem se esforçar para cair em êxtase. Parece claro que os êxtases bíblicos acontecem espontaneamente. Embora o apóstolo Paulo nos tenha instruído, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. 1 Coríntios 14:1. Não existe qualquer instrução sobre desejar ou buscar o êxtase. O livro de Atos está cheio de histórias inusitadas, porém poderosas, de Deus se movendo no seu povo ou através do seu povo. Havia aqueles que ficavam embriagados com o Espírito Santo e falavam em línguas. Alguns foram tirados da prisão com a ajuda de anjos. Paulo cegou um homem chamado Bar-Jesus. As histórias continuam sucessivamente. Libertações, profecias, profetas, Filipe arrebatado pelo Espírito e transladado para outra cidade, mortos ressuscitando, enfermos sendo curados, milagres, está tudo ali. O que é empolgante é que Jesus nos convidou para participar dos atos do Espírito Santo. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. João 14:12. Ele também disse: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Marcos 16, 17 e 18. Marcos 16, de 17 a 18. Entendo que as pessoas não gostam da parte que fala de serpentes e venenos, mas está na Bíblia. Porém, muitos cristãos se recusam a curar enfermos e expulsar demônios. Reitero aqui que existem falsas curas, assim como existem falsos mestres, falsos profetas, falsos sinais, falsas maravilhas e falsos cristãos. Do mesmo modo, no encontro de Moisés com os feiticeiros de Faraó, o falso é desatado no mundo para competir com o poder real e autêntico de Deus. Trata-se de uma estratégia militar demoníaca para confundir, diluir a verdade e resistir aos propósitos de Deus na vida das pessoas. Porém, uma coisa é certa: o poder do ladrão é limitado, como demonstrado pelo fato de Moisés e Arão terem exibido 10 milagres para obrigar o faraó a deixar o povo de Deus ir, ao passo que os feiticeiros só foram capazes de imitar 3 deles: criar serpentes com seus cajados, transformar água em sangue e fazer com que as rãs cobrissem a terra. A meu ver, é engraçado que os mágicos estivessem intensificando as pragas para demonstrar ao chefe que podiam fazer milagres também. O tolo, e o mais tolo ainda, eu diria, amo essa parte da história. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas, quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus.
Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Êxodo 8, 17 a 19. O caminho adiante é cada vez mais longo. Não podemos recuar no meio da batalha. Temos de ser como Moisés e Arão e aumentar a pressão. Jesus proclamou: Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Lucas 10, 19. Gosto dos nomes descritivos que Jesus dá aos espíritos demoníacos, serpentes e escorpiões. Eles revelam a natureza divergente deles, seu estilo persuasivo e sua postura venenosa. A questão é: o ladrão tem poder? A resposta é sim, mas os cristãos têm mais poder e eles têm toda a autoridade sobre o inimigo demoníaco, o que significa que Satanás não tem autoridade. Nova aliança, mais poder. Felizmente, vivemos na nova aliança, de modo que não precisamos mais punir os faraós do mundo com pragas. Mas Jesus afirmou claramente o fato de que ainda precisamos de poder, como o de Moisés e Arão, para cumprir nossa missão divina. Ele instruiu os discípulos: não saiam de Jerusalém, mas disse-lhes que esperassem, porque receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Atos 1, 4 e 8. Precisamos do Espírito Santo, assim como eles precisaram. Naturalmente, é verdade que aprender a viver no Espírito e ser guiado pelo Espírito pode ser confuso. A inteligência espiritual tem um preço, e cometeremos muitos erros enquanto aprendemos e crescemos no Senhor. Não há dúvidas quanto a isso. Mas, pessoalmente, prefiro correr o risco de viver o poder de Deus a reduzir minha experiência no Espírito a alguma coisa que eu possa controlar. Mais uma vez, a saída desse caos demoníaco é ir cada vez mais fundo. Se Moisés e Arão tivessem desistido depois de demonstrar alguns milagres ao rei mais poderoso da época, eles teriam reduzido a história a mais centenas de anos de cativeiro israelita, mas eles não o fizeram. Eles avançaram mesmo com medo e seguiram em frente para fazer milagres. Eles elevaram o nível até que os feiticeiros e os mágicos foram humilhados e finalmente aquele tirano obstinado, de dura cerviz e assassino de bebês perdeu o domínio sobre o povo de Deus. Os israelitas saíram do Egito carregados de riquezas, um pagamento por 400 anos de cativeiro. Esse é o poder do quociente espiritual e o privilégio de todos aqueles que andam no Espírito. Podemos ir mais fundo, elevar o nível e vencer, mas também temos de estar consciente dos piratas, hackers e enganadores enquanto aprendemos e crescemos no Espírito. Quanto mais nos movemos no poder do Espírito, maior ameaça seremos para o reino das trevas. Portanto, é importante entendermos os desvios do diabo para podermos permanecer livres dos seus ardis e destruir as suas obras. Amém? Sim, uma liquidação fantástica.